E aí galera, aqui é o Thiago e hoje eu vou fazer mais um vídeo tutorial sobre o Blender ensinando a como criar essa cena aqui, criar a física dessa ponte de madeira, né, quando ela sofre a pressão de algum objeto, que nem aqui uma esfera. Então vamos começar lá no Blender. Vamos começar deletando a câmera e a nossa lâmpada, que nós não vamos usar. Só vou ativar aqui para vocês conseguirem verem os atalhos que eu vou estar utilizando nesse vídeo. Então vamos selecionar o nosso cubo, o cubo que vem já no início do Blender. Vamos apertar S, Z e diminuir ele. Vamos diminuir agora no eixo X e um pouquinho mais no eixo Z. Com a primeira parte da nossa ponte criada, vamos mover ela para cá e vamos com o atalho Shift D criar outras partes. Com a tecla Ctrl você consegue ter uma maior, ele vai direto seguindo essas linhas, tá? E fica melhor. Vamos selecionar todos, trazer um, vou deixar assim mesmo. Vamos salvar logo para se houver algum problema pudermos voltar esse arquivo. Então, com a nossa ponte já criada, agora vamos adicionar a física aos objetos que nós precisamos para conseguir fazer essa ponte sofrer a física, né? Então vamos selecionar todos os objetos. Não, primeiro só esses objetos do meio. Seleciona um primeiro, depois seleciona os outros. Vamos para o Rigid Body Tools e adicionar ativos. Então você pode ver aqui que eu adicionei a todos os objetos as mesmas características, né? Vou iniciar a animação, então você pode ver que a física está acontecendo, né? Então ele simplesmente cai, né? Vou diminuir aqui um pouquinho. Tá um pouquinho melhor. Então agora vamos selecionar esse aqui novamente. Adicionar a forma da colisão, a forma do nosso objeto é uma forma de cubo, né? Então box, adicionar a margem da colisão. E com esse aqui, tendo as características certas já, vamos selecionar os outros com a tecla B e copiar dos ativos, né? Então todos esses objetos aqui herdaram as características desse objeto aqui. Então vamos selecionar esse aqui e vamos adicionar como passivos. Box e a margem da colisão. Aqui é a mesma coisa. Então, por que eu deixei só essas duas extremidades, esses dois objetos da extremidade como passivo, né? Então, o que acontece? A diferença entre passivo e ativo. O passivo é um objeto que não vai se mover, né? Ele vai ficar estático, a não ser que você tenha esse botão aqui animado. E o ativo é o objeto que sofre a simulação normal, né? Sofre a física normal. Então esses dois objetos aqui estão como passivo, porque são esses dois objetos que vão segurar a nossa ponte, né? Se eu fosse deixar eles como ativo, a ponte ia simplesmente cair. Então, da mesma forma que uma ponte na vida real ela é segurada da mesma forma, aqui não podia ser diferente, né? Então, agora vamos adicionar os constraints, que é o jeito que a gente vai fazer para conseguir ter a mesma física de uma ponte normal. Então vamos adicionar essa constraint aqui. Vamos adicionar uma do outro lado com a tecla Ctrl, né? Daí você tem fica bem melhor para você mover os objetos. Então nós vamos clicar aqui em Constraint, né? E qual constraint a gente vai usar? A gente vai usar Point.
Por quê? Esse point ele faz com que dois objetos, né, objeto 1 e 2, eles estejam conectados entre um objeto que aqui é o empty, né? Então vamos ver o que acontece. Ó, esse aqui é o cubo e esse aqui é o cubo 1. Então cubo e cubo 1. Então você pode ver que essa extremidade e essa extremidade dos dois objetos ficam interligados por esse empty aqui, né? Então vamos adicionar esse aqui também, point, cubo e cubo 1. Então você pode ver que essa extremidade e essa extremidade estão ligadas por esse aqui, por esse empty aqui, e essa extremidade e essa extremidade aqui estão ligadas por esse empty aqui, tá? E agora vamos selecionar as duas empties. Vamos olhar na visão de cima e com a tecla Shift D você copia as constraints. Pronto. E agora é só seguir os mesmos passos que desses aqui. Então, ó, cubo 1 e cubo 2. Você vê aqui o nome. Aqui você pode ver o nome do objeto que você está selecionando. Então, cubo 1 e cubo 2. Cubo 1 e cubo 2. Aqui é o cubo 3, então cubo 2 e cubo 3. Cubo 2 e cubo 3. Vou fazer de uma forma mais rápida. Esse aqui é o 3 e esse aqui é o 4. Então o 3 e o 4. Esse aqui é o 4 e esse aqui é o 5. Então vamos no cubo 4 e o cubo 5. Vamos selecionar esses dois aqui e copiar. Vamos ver o que acontece agora. É exatamente o resultado que a gente estava procurando, né? Que é a simulação de uma ponte, né? É isso que está acontecendo aqui. Os objetos, as madeiras, né, continuam ligadas. Aqui podemos imaginar como uma corda imaginária, né? Mas é exatamente o resultado que a gente estava querendo. Vamos colocar agora vamos fazer ela sofrer pressão de uma esfera e vamos ver o que acontece. Ativo. A forma do nosso objeto é uma esfera. E não acontece, vocês não percebem, né? Porque o que acontece? Nossa esfera, ela tem uma massa muito pequena. A massa que é igualada à massa da nossa madeira, né? Então por isso que ela não sofre nenhuma pressão e não acontece nada. Vamos mudar para 10, né, a massa. E agora você pode ver que ela está sofrendo, as madeiras estão sofrendo pressão e estão agindo de acordo, né? E é isso aí. É bem fácil de entender, né? Mas a gente pode fazer mais algumas coisas ainda que o Blender nos possibilita. Vamos imaginar uma cena assim que a ponte está velha, né, e tal. E do nada uma madeira dessas se parte. A corda que está segurando aqui e aqui se parte. Como é que nós podemos fazer para essa parte dessa madeira simplesmente cair, né? Bom, aqui nas constraints existe essa partezinha aqui que é quebrar, né? Então o que nós podemos fazer? Nós selecionamos ela e aqui é a parte que diz o número que nós vamos colocar para como é que posso quanto de peso ela vai sofrer para essa constraint desabilitar a conexão entre os dois objetos. Então vamos ver se acontece alguma coisa com o 10. Não acontece. Vamos colocar a mesma coisa aqui, 10 também. Então como você pode ver, ainda não está acontecendo nada.
Então nós vamos ter que diminuir aqui, vamos colocar em 1, que é um número bem baixo. Vamos salvar com Ctrl S e vamos ver se acontece alguma coisa agora. Ó, você pode ver que agora ele sofre a pressão. Então a conexão entre esse objeto e esse objeto e esse aqui, a conexão é perdida, né, com o constraint. Vamos colocar em 5, vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele quebra também. Não, ainda não. Vamos em 3. Também não. 2. Vamos lá. Aí não. Então vamos colocar em 1, que o 1 ele sofre uma pressão suficiente que, vamos dizer assim, desconecta os constraints dos objetos. Tá? Então esse aí foi o meu vídeo tutorial. Espero que vocês tenham gostado e aprendam mais sobre essas constraints aqui, que elas nos permitem fazer várias coisas bem legais. É isso aí, valeu. Qualquer dúvida, comenta. Obrigado.